Bitcoin subindo e Ether subindo com mais força ainda. Se você foi uma pessoa paciente, você conseguiu capturar uma excelente oportunidade. Afinal de contas, quase 10% dentro de um único dia é bizarro. Isso só acontece dentro de cripto. E hoje eu vou te mostrar quais são os alvos de região de resistência para que você possa preparar as suas posições. Vou falar tanto no curto prazo quanto no longo prazo também. E, obviamente, como que eu estou me posicionando nesse momento e como que serão as minhas decisões daqui para frente. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar e só buscar um histórico aqui, eu quero que você veja uma publicação que eu fiz para os meus clientes dia 23 de janeiro de 2023, aonde eu falava, na minha visão, o fundo das criptos foi confirmado. Não acho que a bull run ela vai começar logo agora, mas apertem os cintos que nós vamos subir. Acho improvável o Bitcoin voltar para 15 mil dólares. Tinha muitas pessoas que falavam que Bitcoin ia para 12 mil dólares. Como acho impossível o Bitcoin ir para 10 mil dólares. Sim, se você trabalha com dados, você pode falar que algumas coisas elas são impossíveis. Saímos da fase de capitulação com confirmação do Solper. Sim, você sobreviveu ao bear markets. Entramos em um novo ciclo de bull market das criptos. Vai lateralizar nesse início? Vai ser alta nesse início? Não sei. O que eu sei é que o pior já passou. E quando eu fiz essa publicação aqui, Bitcoin estava lá nos 20 mil dólares. Olha que louco. A gente beirando 100 mil dólares e muitos clientes meus me viram falando sobre Bitcoin em 20 mil dólares, que era uma excelente oportunidade. Eu tô te mostrando isso daqui só para que você saiba que, através dos dados, você consegue saber em que momento do ciclo você está. Através de dados gráficos, você consegue saber se é hora de comprar ou hora de vender, se a gente está em bull, se a gente está em bear, se a gente está em bull run ou não. Qual é o melhor ativo para você investir naquele momento, se é Bitcoin, se é Ether, se é altcoins. Simplesmente, os dados eles vão te apontar isso, beleza? Então eu quero que você saiba que a melhor coisa que você pode fazer nos seus investimentos é seguir dados. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos analisar o mercado e entender o que nós temos pela frente. Bom, a gente teve um rompimento de um triângulo ascendente aqui, tá? Esse triângulo ascendente, com o seu rompimento ali confirmado, a gente começa a trabalhar alvos de alta para o curto prazo. Estou olhando para um gráfico intradiário, gráfico de 4 horas, e para a gente traçar exatamente as regiões de resistência a partir desse rompimento, a gente pode usar a extensão de Fibonacci. Olha que legal. A gente acabou de bater 0,618 de Fibonacci, a segunda resistência que nós temos. Isso daqui já nos mostra uma resistência dentro do gráfico, tá? Até então a gente está tendo um primeiro candle vermelho aqui, ou seja, mostrando que tem um interesse vendedor de vários players aqui, mas caso a gente não tenha candles de reversão, a gente vai continuar subindo e a gente vai buscar o próximo alvo. O próximo alvo ele está nos 100 mil dólares. Acredito que a gente não vai passar de uma maneira tão rápida nos 100 mil dólares, digo de uma única só vez, tá? Pode levar poucos dias, mas digo de uma única só vez, a gente vai ter uma boa resistência nos 100 mil dólares. Então, muito possível que nos 100 mil dólares a gente veja um candle de reversão. E esse candle aí, ele pode nos entregar uma movimentação no curto prazo de baixa. Essa movimentação no curto prazo de baixa, ela nos dá uma oportunidade da gente recomprar o ativo. Por que nós estamos analisando o curto prazo nesse momento? Porque olha só, a gente também quer saber quais são os momentos da gente entrar. Se a gente quer saber os momentos da gente entrar, a gente precisa analisar o curto prazo. Porque quando a gente olha para o longo prazo no Bitcoin, o ciclo ele ainda não acabou. Inclusive, nós estamos em fase de bull run. Dentro de uma fase de bull run, é comum que o Bitcoin ele suba de uma maneira agressiva. Entenda que a gente ainda não chegou no final do nosso ciclo. Todos os últimos ciclos, o topo ele foi constituído quando nós estávamos acima de 80% de risco. Hoje nós estamos ali com 64% de risco, ou seja, a gente ainda tem bastante espaço para poder subir. Se a gente olhar para o histórico do Bitcoin, a gente sabe que os topos são essas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas são exatamente quando a gente está acima
de 80% de risco. Hoje estamos em um patamar muito mais baixo, que é entre 60% e 70% de risco, tá? Então a gente consegue ver na história passada mais ou menos em qual região nós estamos. Olha só, no ciclo de 2017 era metade da bull run. No ciclo passado também era metade da nossa bull run. Então a gente consegue saber exatamente em que fase nós estamos nesse momento. E a gente também consegue saber quais são as expectativas. Se a gente sabe que o ciclo ele vai até 80%, veja que esse 80% geralmente ele é uma agulhada aqui em cima. O mercado ele não fica muitos dias acima de 80%. Se a gente colocar isso, planilhar isso de toda a história do Bitcoin, a gente consegue ver quantos dias o Bitcoin ele ficou acima de 80%. Olha só, entre 80% e 90%, o Bitcoin ele só ficou 80 dias desde a sua criação. E entre 90% e 100% ali, ele só ficou 18 dias. O que isso significa? Significa que em uma janela de 98 dias é constituído o topo do Bitcoin. Obviamente que a gente sabe que esse topo aqui ele vai ser uma agulhada dentro desse indicador e através disso a gente vai começar a ver as regiões de formação de topo e podemos trabalhar com targets para entender quais são essas regiões, por exemplo, de risco. Se a gente plotar isso daqui e jogar num time frame aonde o Bitcoin ele não tenha uma retração nesse curto prazo, onde ele só vai subir daqui para frente, não vai ter grandes retrações dentro de gráficos semanais, por exemplo, a gente começa a trabalhar com os alvos entre 80% e 100% de risco. E esse 80% entre 100% de risco, a gente está falando de Bitcoin entre 139 mil dólares e 200 mil dólares. E olha só, aqui é um jogo de não cravar um preço específico agora. A gente ainda não vivenciou a formação de topo, só quando a gente chegar dentro da formação de topo, nós vamos começar a identificar dados. Aqui é apenas uma projeção. Por que eu falo isso para você? Se você cravar um preço específico, você não vai conseguir vender antes desse preço. E pode ser que o topo ele seja constituído antes desse preço acontecer. Ciclo passado, o que eu mais vi foi vários milionários deixando de ser milionários. Porque muitas pessoas tinham milhões em lucro quando a gente estava em 60 mil dólares, por exemplo, e elas tinham um preço específico que era os 100 mil dólares. E a gente não chegou em 100 mil dólares. Essas pessoas tiveram a oportunidade de realizar os seus lucros e elas não realizaram. Elas viram o Bitcoin caindo. E quando a gente chegou nos 20 mil dólares, nos 15 mil dólares, essas pessoas colocaram também um preço em específico de 12, 10 mil dólares, por exemplo. E elas não compraram Bitcoin em 20, em 15 mil dólares, porque o preço específico era 12 mil dólares. Então eu quero que você não cometa esse erro daqui para frente. Eu não quero que você tenha um preço específico que o Bitcoin vai atingir para que você possa começar suas realizações. Olha só, nós não temos bola de cristal. Isso daqui é uma projeção, regiões, mas a nossa função como analista, como investidor, é analisar o mercado todos os dias. Porque em um determinado momento a gente vai começar a ter os sinais de formação de topo. E ali vai ser o preço aonde nós devemos dar as nossas posições de saída. Mas eu quero que você tenha uma expectativa aqui de que a gente pode subir mais ainda. A gente ainda não chegou em 100% de risco. A gente tem espaço para poder subir. Mas eu quero te deixar consciente de que você deve acompanhar o mercado todos os dias para que você busque por informações sobre o próximo topo do Bitcoin. Bom, isso falando para Bitcoin. Quando a gente olha para Ether ali, por exemplo, hoje ele está subindo de uma maneira extremamente agressiva, tá? A gente sabe que Ether tem um extremo delay em relação ao Bitcoin. Se você ainda não conseguiu pegar esse lance do capital rotativo, saiba que o capital rotativo é a melhor maneira da gente fazer os nossos investimentos. Porque entenda, o Bitcoin ele te dá o sinal de que a bull run já começou, de que as movimentações de alta já começaram, de que está tendo euforia no mercado. E o Ether ele é um ativo que tem um delay em relação ao Bitcoin, ou seja, você consegue capturar as informações do Bitcoin, ter um delay, conseguir digerir aquelas informações, planejar e tomar uma decisão em cima do Ether. E vai chegar um determinado momento que o Ether ele vai entrar na sua bull run, ele vai entrar no mesmo contexto que está o Bitcoin hoje, e esse contexto vai ser o nosso sinal para as altcoins, porque a gente terá um delay entre o Ether e as altcoins também. Esse jogo do capital rotativo, ele é mágico, porque entenda,
eu fiz muito dinheiro nesse ciclo com Bitcoin. Eu te mostrei um post aqui onde eu estava falando com uma certeza que a gente já tinha formado fundo no Bitcoin quando estávamos em 20 mil dólares. Quem me acompanha desde essa época sabe que eu comprei bastante na região de formação de fundo e hoje Bitcoin está próximo dos 100 mil dólares. Eu dei uma grande porrada financeira nesse ciclo e eu vou dar a segunda grande porrada com Ether, porque essa é a segunda oportunidade dentro do mesmo ciclo que nós temos. E também darei a terceira grande porrada, que será dentro da altcoin Season, porque eu rotaciono meu capital. Houve um foco muito grande em Bitcoin, hoje tem um foco muito grande em Ether e vai ter um momento que terá um foco muito grande em altcoins. E depois haverá um foco muito grande em NFT também. A beleza do mercado cripto é essa previsibilidade do capital rotativo. Saiba que essa é uma das mágicas que nós temos para multiplicar dinheiro dentro do mercado cripto. Cara, investir em Bitcoin, comprar em 20 mil dólares, vender em 100 mil dólares é maravilhoso, mas repetir esse fato ainda dentro de Ether e ainda dentro das altcoins é muito melhor ainda, beleza? Um ciclo é suficiente para colocar muito dinheiro no seu bolso. Bom, a gente avaliando aqui Ether no curto prazo, a gente consegue trabalhar com as mesmas análises que a gente fez ali, por exemplo, para o Bitcoin. A gente teve um canal lateral acontecendo aqui embaixo, tá? Onde muitas pessoas ficam descrentes do ativo, né? Onde muitas pessoas começam a realizar prejuízo, começam a vender, começam a sair do ativo, enfim. A gente também pode traçar alvos no curto prazo. O que a gente deve fazer? Pegar o último fundo aqui, o último topo e a gente vai estender ali Fibonacci. Através de Fibonacci, a gente consegue ver as regiões de resistência. Varou 0,382 está na região de 0,618, pode sofrer como resistência aqui para passar, esse candle pode fechar um pouco abaixo, a gente pode ter uma pequena retração, mas impossível da gente formar um candle de reversão exatamente com esse candle verde aqui. Cara, para o próximo candle ele vier como um candle de reversão, a gente está falando que teria que ser uma reversão bem feia. Por exemplo, ele poderia ser uma estrela cadente e vir até aqui em cima, devolver muita parte disso. Engolfo de baixa não vai acontecer, porque a movimentação foi muito forte, a gente não vai ter um único candle engolfando aqui, devolvendo 100% dessa alta, vai ser muito difícil, ainda mais com Bitcoin em all-time high. Eu acredito que a gente vai continuar subindo e a gente vai buscar os patamares ali de volta de 3.400 dólares. A gente está falando aí que no curtíssimo prazo a gente teve uma movimentação de ontem até hoje de 10%. Isso é o que a gente tem para o curto prazo em Ether. Se a gente olhar ali para longo prazo e fazer a mesma análise que nós fizemos em Bitcoin, a gente sabe que hoje Ether está com 59% de risco, menos risco do que o Bitcoin, por exemplo. A gente sabe que historicamente a formação de topo de Ether foi entre 90% e 100% de risco também. E a gente sabe que Ether ele passa poucos dias dentro dessa região de 90% a 100% de risco. Nós estamos falando entre 38 dias de toda a história do Ether. O que significa? Significa que o topo do Ether ele é mais agulha do que o topo do Bitcoin. Significa que o Ether ele vai bater o seu topo ali e ele vai voltar de uma maneira mais rápida que o Bitcoin. Só que, felizmente, isso vai acontecer depois que o Bitcoin bateu o seu topo. E isso nos dá um time, nos dá um delay para que a gente possa analisar Ether e para que a gente possa dar as nossas saídas de Ether. Uma das belezas de você investir em Ether pro final do ciclo é que você consegue acompanhar a formação de topo do Bitcoin, sabe que haverá um delay e você conseguirá tomar suas decisões de saída em Ether com mais tranquilidade, beleza? Bom, entendendo isso daí, a gente também pode fazer as nossas projeções ali de Ether. Entre 90% e 100% de risco, nós estamos falando de Ether entre 8.800 dólares e 12 mil dólares. Novamente, não estou cravando o preço específico aqui com você. Eu só quero que você saiba targets, como que aconteceu no passado, mas entenda que você precisa acompanhar o mercado todos os dias para entender se nós vamos formar o topo nessa região ou se nós vamos formar o topo um pouco abaixo. Além de a gente poder entender os dados, a gente consegue operar no curto prazo também. Olha só, eu mostrei para vocês aqui essa semana que eu fiz uma operação em que em 26 dias eu coloquei 245 mil reais no bolso.
Sim, é no bolso e não na tela, porque eu realizei essas operações. Essas operações que eu mostrei para você foi exatamente uma operação de Ether, aonde eu fiz uma compra de Ether ali ao custo de 2.600 mais ou menos dentro dessa região, foi aqui para trás, tá? Não foi no início dessa movimentação, foi mais para trás, mas o custo médio foi em 2.600. E eu mostrei para você que eu vendi, eu liquidei essas posições exatamente aqui em cima, exatamente nos 2.300 ali. E depois eu recomprei essas posições lá embaixo nos $3.000. Ou seja, eu comprei, eu vendi, eu comprei e, cara, eu vou vender também em algum determinado momento. Como que eu fiz todas essas decisões de compra e de venda e de recompra? Através de dados. Foi simples. As compras, elas se dão através das realizações de prejuízo. Quando nós estávamos aqui embaixo, a gente tinha altas realizações de prejuízo, sem contar de uma lateralização ali, aonde havia uma acumulação. A gente tinha vivenciado uma capitulação, decisões para que eu possa comprar. Por que que eu realizei as vendas ali nos 3.200? Porque a gente teve uma alta realização de lucro acontecendo dentro dessa região. Se tem alta realização de lucro, é momento de venda. Se tem alta realização de prejuízo, é momento de compra. E para você ter uma ideia, os meus clientes, eles compram na minha frente, porque antes de eu efetuar as minhas compras, eu informo todo mundo. E eu mostrei para você isso aqui no canal. Há 2 meses, eu falo para os meus clientes comprarem Ether em 2.389. Depois, eu falo para eles comprarem mais Ether ainda em 2.600. E depois, eu falo para os meus clientes venderem Ether em 3.248. E em seguida, eu peço para todo mundo recomprar em 3.45. Sim, eu informo os meus clientes antes de eu tomar as minhas decisões de movimentação. Olha só, eu não sou um player que compro, holdo por 5 anos e daqui 5 anos eu vou desfrutar daquele dinheiro. Não, meu amigo. Eu fiz R$245 mil em 26 dias. Sim, eu vou tirar esse lucro e eu vou desfrutar desse lucro agora e não daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu terei muito mais lucro nesse processo. Se você quer acompanhar uma carteira que compra e vende nos momentos certos, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Nessa página aqui, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Tem um vídeo aqui, te explico como que é a nossa plataforma, aonde eu faço essas publicações. Isso daqui é a minha plataforma exclusiva, onde eu mostro exatamente para os clientes como está a minha carteira, como são as minhas decisões. E aqui abaixo, inclusive, tem provas de resultados dos alunos. Mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão no WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento a gente vai sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, é uma carteira onde você só precisa copiar e colar as minhas decisões, aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou investindo em Ether, eu vou te falar com antecedência. Se eu vou liquidar Ether, eu vou te falar com antecedência antes de eu fazer aquela ação. Eu faço a análise, eu tomo a decisão, eu te informo e em seguida eu vou lá e tomo a minha decisão. Gui, por que que você faz isso? Por que que você primeiro informa seus clientes e depois você toma a sua decisão? Para que ninguém acredite que eu esteja fazendo um front run, que é exatamente tomar uma decisão, mandar todo mundo comprar e o ativo subir em seguida, ou o contrário, para o ativo cair. Isso não é o que eu quero para minha imagem, por isso eu prefiro pagar mais caro na hora da compra e vender mais barato do que os meus clientes, mas para que todo mundo possa ter lucro na minha frente. Porque, afinal de contas, o meu sucesso, ele depende do seu sucesso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Então, se você quiser que eu analise o mercado e eu tome todas as decisões para você, primeiro link da descrição, carteira Rumo ao Milhão. Essa é a melhor maneira que eu posso te ajudar nessa jornada dentro do mercado cripto. Saiba que eu vou rotacionar o capital, saiba que eu vou focar em Ether, em Bitcoin, nas altcoins, tudo no seu time certo. Porque o meu trabalho é ficar todos os dias da semana debruçado em cima desses gráficos, entendendo quais são as melhores oportunidades para você e para mim em seguida. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!